Pessoal, chegamos aos 100 mil inscritos aqui no canal Fonte da Fortuna e eu quero agradecer demais a vocês que acompanham o nosso trabalho, assistem os nossos vídeos, fazem elogios, fazem críticas construtivas. Afinal de contas, o que seria um canal no YouTube sem uma audiência tão incrível como a de vocês? E pensar que a gente começou o ano de 2020 com mais ou menos 5 mil pessoas inscritas no canal e agora estamos começando esse ano de 2021 com 100 mil pessoas. E quando eu comecei esse projeto Fonte da Fortuna, que nasceu primeiro como um blog e depois virou um canal no YouTube, eu queria ajudar as pessoas a alcançarem a liberdade financeira, assim como eu já tinha alcançado aos meus 29 anos. E para comemorar essa marca dos 100 mil inscritos, que é tão simbólica para um canal no YouTube, eu resolvi gravar esse vídeo falando justamente sobre liberdade financeira. Nesse vídeo aqui eu vou contar pela primeira vez a minha história pessoal de vida e como que eu fiz para chegar nesse ponto da liberdade financeira. Eu vou mostrar para vocês que apesar disso não ser uma coisa fácil, precisa de muita dedicação, precisa abdicar de muitas coisas também, mas eu vou mostrar que é possível, que não é uma coisa que está assim tão fora do alcance. E vou te ensinar com base na minha história o passo a passo que você precisa percorrer para alcançar também a sua liberdade financeira. Então, vamos lá. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna e, em primeiro lugar, o que é a liberdade financeira afinal de contas? Na minha concepção, liberdade financeira é você ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que venha dos seus investimentos, sejam investimentos no mercado financeiro ou em imóveis, por exemplo, e essa renda passiva que você recebe é suficiente para manter o seu padrão de vida. Ou seja, é o ponto em que você não precisaria mais trabalhar, em que você não precisaria mais ter uma renda ativa, uma renda que venha do seu trabalho. Você conseguiria se manter apenas com o dinheiro da sua renda passiva, dos seus investimentos. E para alcançar essa tão sonhada liberdade financeira, você precisa ter em mente os 3 pilares em que ela se baseia, que são, primeiro, ganhar dinheiro, segundo, poupar dinheiro e terceiro, investir dinheiro. Esses são os 3 pilares da educação financeira de forma geral. Se você implementar na sua vida cada um desses 3 pilares sem descuidar de nenhum deles, você vai com certeza alcançar a liberdade financeira em algum momento. Não interessa se aos 22, aos 29, aos 30, aos 40, aos 50, mas é importante chegar nesse ponto para você não ficar dependendo apenas do seu trabalho ou da aposentadoria do governo ou da ajuda de amigos e familiares para você se manter. Agora, vamos falar um pouquinho mais de cada um desses pilares. Primeiro, ganhar dinheiro. Esse é o pilar mais importante de todos, principalmente se você está começando a sua vida profissional e financeira agora. Dê o maior enfoque do mundo a esse pilar, porque você não vai conseguir alcançar a liberdade financeira se você não tiver uma renda relativamente boa. Eu não vou mentir aqui e falar, com um salário mínimo você vai poupar, investir e vai alcançar a liberdade financeira. Gente, isso é absurdo. Um salário mínimo mal dá para comprar comida, que dirá alcançar a liberdade financeira. Então, o maior foco de qualquer pessoa precisa ser em ganhar mais dinheiro. Mas a partir do momento em que você está ganhando o seu dinheiro, seja ele pouco ou já muito, você precisa também observar o segundo pilar, que é poupar dinheiro. Porque não adianta você ter um salário super alto, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais de renda mensal, se você gastar tudo. E
Por incrível que pareça, isso é super comum. Existem muitas famílias de classe média e alta que têm uma renda excepcional, só que na verdade são pobres, porque elas gastam toda a sua renda, não poupam e consequentemente não investem nada. E se você não poupa e não investe, você nunca vai conseguir construir uma renda passiva. E depois que você observou esse segundo pilar de poupar dinheiro, você precisa também colocar em prática o terceiro pilar, que é investir dinheiro. Afinal de contas, se você ganha bem, se você consegue guardar uma parte do seu salário, mas você coloca todo esse dinheiro que você está guardando na poupança, você vai demorar muito mais tempo para alcançar a sua liberdade financeira do que se você tivesse uma carteira de investimentos diversificada, que investisse em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, investimentos no exterior, produtos bons de renda fixa, enfim, uma carteira bem feita, bem montada, que esteja de acordo com as suas necessidades e uma carteira que você entenda e que faça sentido para a sua vida. Eu já falei aqui no canal milhares de vezes que não existe uma fórmula pronta para se montar uma carteira de investimento. Tudo vai depender do seu conhecimento de finanças, dos seus objetivos financeiros, do grau de risco que você quer assumir, da idade que você tem hoje, de quando você vai precisar do dinheiro, enfim, tem muitas variáveis. Então você precisa montar a sua carteira, uma carteira que esteja de acordo com a sua vida. E agora que eu expliquei para vocês esses 3 pilares que você nunca pode esquecer, você precisa trabalhar essas 3 coisas, dando aquele enfoque especial no ganhar dinheiro. Eu vou contar um pouquinho da minha história de vida para mostrar para vocês como que na prática eu trabalhei esses 3 pilares e consegui chegar na liberdade financeira de forma rápida aos meus 29 anos, considerando que eu comecei a trabalhar aos 23 anos, quando eu me formei na faculdade, e comecei com um patrimônio de 0. Vamos lá então, um pouquinho da minha história. Eu nasci aqui em São Paulo, eu sou de uma família de classe média. A minha mãe sempre foi professora de escola pública e o meu pai também era professor, dava aulas de inglês e ele foi também publicitário numa época que a publicidade ainda não era uma profissão valorizada, e ele se aposentou também relativamente cedo, por volta dos 50 anos de idade, e ele tinha uma aposentadoria do INSS que era bem baixa, coisa de 2 salários mínimos. Ou seja, a minha família estava muito longe de ser uma família rica. Eu nasci, fui criado num apartamento pequeno aqui em São Paulo, de 60 e poucos metros quadrados, num bairro de classe média, e os meus pais tinham basicamente esse apartamento, um carro popular, mas eles tinham uma coisa muito boa, que era o hábito de poupar dinheiro. Apesar de eles não terem uma renda muito alta, eles sempre guardavam um pouquinho de dinheiro. E isso foi uma coisa que eu aprendi com eles na prática. Aliás, uma coisa muito bacana que eles fizeram foi abrir uma poupança em meu nome quando eu era bebezinho ainda, logo depois que eu nasci. Eles abriram essa poupança no Bradesco e eles foram depositando um pouquinho de dinheiro até os meus 18 anos, com a ideia de eu ter lá um dinheiro suficiente para pagar uma faculdade particular caso eu não fosse aprovado numa faculdade pública. E isso foi uma coisa que me ensinou muito sobre dinheiro também. É uma coisa que eu até recomendo para você que tem filho. Abra uma conta, uma poupança em nome do seu filho e vá mostrando para ele, conforme ele for crescendo, é claro, e tiver a idade necessária para começar a entender um pouco sobre dinheiro, que ele tem lá uma poupança, que aquele dinheiro está rendendo, que no futuro ele vai poder usar aquele dinheiro para alguma coisa, para fazer alguma coisa legal para ele, como por exemplo uma faculdade ou qualquer outra coisa que ele queira. Eu acho que isso ajuda muito a criança a desenvolver essa consciência e essa racionalidade financeira. E uma outra coisa muito boa dos meus pais é que eles não economizavam com educação, então eles me proporcionaram uma educação básica muito boa, que é uma coisa que com certeza faz muita diferença na vida das pessoas. Pois bem, eu cheguei lá aos meus 18 anos e resolvi cursar a faculdade de Direito.
E eu era um aluno bem disciplinado e consegui ser aprovado no vestibular de uma universidade pública. Então nem precisei gastar aquela poupança que os meus pais fizeram lá para mim para pagar o curso superior. E durante a faculdade de Direito eu fiz estágio tanto em escritórios de advocacia como também em órgãos públicos. E eu percebi uma coisa: os escritórios pagavam um salário inicial muito baixo, mas claro que depois, se você se desenvolvesse, crescesse na carreira, você poderia alcançar uns patamares de remuneração altíssimos. Você poderia se tornar sócio do escritório e ter uma renda realmente muito elevada. Por outro lado, no concurso público, nessa área jurídica, eu já começaria com um salário bem elevado, dependendo do concurso, é claro, e esse salário se manteria praticamente igual o resto da minha carreira inteira. E aí, quando eu estava no 4º ano da faculdade, a faculdade de Direito tem 5 anos, eu tomei a decisão de prestar concurso público. Por quê? Porque em termos de realização profissional, eu cheguei à conclusão que seria mais ou menos a mesma coisa na área privada ou na área pública. E eu queria ganhar dinheiro. Afinal de contas, eu nunca tinha ganhado dinheiro, porque eu nunca tinha trabalhado, e eu queria fazer muitas coisas que eu precisava de dinheiro, como, por exemplo, ir morar sozinho, sair da casa dos meus pais. Queria fazer uma viagem internacional que eu nunca tinha feito, eu queria comprar um carro, enfim, eu queria fazer muitas coisas que eu precisaria de dinheiro. E aí eu tomei essa decisão de prestar concurso público, comecei a estudar já no 4º ano da faculdade, eu fazia faculdade, fazia estágio, estudava à noite, de madrugada, foi uma loucura, e fiz isso durante o 4º e 5º ano e valeu a pena porque no finalzinho da faculdade eu fui aprovado num concurso público para trabalhar lá em Brasília. E aí eu me formei no ano de 2008 com 23 anos e no ano seguinte, começo de 2009, eu me mudei para Brasília e comecei a trabalhar. E eu fui aprovado num concurso legal, que tinha um salário bom, não era um concurso top do servidorismo público, como por exemplo juiz, promotor, procurador, era uma vaga de analista que tinha um salário bacana, era um salário bem superior ao que eu ganharia se eu tivesse ido trabalhar no escritório de advocacia, que em geral paga muito pouco. Ou seja, eu consegui resolver logo no começo da minha vida profissional aquele primeiro pilar que é do ganhar dinheiro, porque eu já comecei a minha vida profissional com uma renda bem interessante. E aí eu parti para o segundo pilar, que era poupar dinheiro. Só que na época eu nem sabia desses pilares, eu não sabia nada de educação financeira, eu não sabia nada de investimento, mas eu aprendi isso em casa, dessa importância de se poupar dinheiro. E logo que eu recebi o meu primeiro salário, eu já poupava aproximadamente 30% dele. E ao longo do tempo, conforme a minha renda foi aumentando um pouquinho, eu mantive o meu padrão de vida como ele sempre foi e eu fui conseguindo então aumentar o percentual de poupança. De 30% foi para 40%, foi para 50%. Hoje em dia que eu tenho a renda aqui do Fonte da Fortuna também, às vezes eu consigo poupar 70%, 80% da minha renda. Só que naquela época que eu estava começando, eu poupava esses 30%, só que eu não conhecia nada de investimentos, então eu colocava esse dinheiro na poupança. Os meus primeiros salários eu coloquei na poupança. Até que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, comecei a conversar com amigos que já gostavam de investimentos, fui lá conversar com o gerente do banco, até porque na época não tinha canal no YouTube de educação financeira, não tinha quase informação sobre o assunto, e eu fui descobrindo outros investimentos, CDB, Tesouro Direto, que naquela época praticamente ninguém conhecia, era super difícil investir no Tesouro Direto, você não tinha informação nenhuma a respeito, não tinha um site legal que nem hoje, quase não existiam corretoras de valores oferecendo esse produto, enfim, era uma dificuldade de entrar nesse investimento. Mas eu fui lendo um pouco o material que existia sobre o assunto, conversando com as pessoas e fui começando a diversificar a minha carteira. Depois eu parti para renda variável, fui estudar sobre ações, fui estudar sobre dólar, enfim, fui fazendo meu patrimônio crescer, observando esses 3 pilares, o ganhar dinheiro, o poupar dinheiro e o investir dinheiro. E como eu estava muito ligado no mercado financeiro, eu estava observando as oportunidades que apareciam. Eu peguei muitas boas oportunidades ao longo desse tempo, dos meus 23 anos até os 29, quase 30
30, quando eu alcancei a liberdade financeira. E uma grande oportunidade que me fez chegar de fato na liberdade financeira foi aquela crise pela qual o Brasil passou nos anos de 2014 e 2015, que foi a época do impeachment da Dilma. Olha só o que aconteceu com o dólar de 2014 para 2015. O dólar simplesmente disparou. E como eu estava muito antenado, eu coloquei nessa época 50% do meu patrimônio em dólar. Com essa disparada, o meu patrimônio também disparou, até que no final daquele ano de 2015, quando eu ainda tinha 29 anos, quase fazendo 30, eu cheguei na liberdade financeira, porque eu já tinha um montante de dinheiro que investido me dava uma renda suficiente para eu pagar o meu padrão de vida que eu tinha naquela época. Então eu digo isso para você, trabalhe esses 3 pilares. Por mais que pareça difícil, cada pessoa tem uma condição de vida diferente, teve oportunidades de vida diferentes, mas é possível. A gente vê tantas histórias de pessoas super humildes que às vezes não tiveram acesso à educação, mas que de repente foram empreender e por meio do empreendedorismo conseguiram alcançar a riqueza. Silvio Santos com certeza é o caso mais conhecido, mais notório aqui no Brasil, de uma pessoa que saiu de uma condição difícil e se tornou um multimilionário, mas existem tantas outras pessoas que fizeram isso. Um outro exemplo bacana é o Geraldo Rufino. Se você não conhece a história dele, dê uma pesquisada. Enfim, é possível. Da mesma forma, existem tantas pessoas que já nascem em famílias com riquezas, que têm todas as oportunidades do mundo e simplesmente jogam tudo isso fora, recebem heranças e no final das contas desperdiçam tudo, perdem aquele patrimônio que a família levou gerações para construir. Então nunca desanime e sempre se lembre desses 3 pilares, trabalhe esses 3 pilares com foco sempre em ganhar mais dinheiro. E você deve estar se perguntando, e o Fonte da Fortuna, como que ele surgiu? Pois bem, lá no ano de 2017, eu estava um pouco desmotivado com o serviço público, porque era aquela rotina e eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que me desse mais prazer profissional, uma coisa com a qual eu conseguisse ajudar as pessoas mais diretamente. E como eu já tinha alcançado essa liberdade financeira e eu gostava tanto de investimentos, de finanças comportamentais, já tinha feito uma pós sobre esse assunto, eu falei, vou criar um blog. E aí nasceu o Fonte da Fortuna. Depois, no finalzinho de 2018, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. O canal foi crescendo bem devagarzinho em 2019 e 2020 foi o ano do boom. Foi o ano que eu comecei a fazer 2 vídeos por semana, que eu comecei a me dedicar mais ao canal no meu tempo livre, porque eu ainda continuo trabalhando no setor público e nas minhas horas livres eu trabalho aqui no Fonte da Fortuna produzindo conteúdos para vocês. E conseguimos dar esse up no canal no ano de 2020, saímos lá de 5 mil inscritos no começo do ano e estamos agora no começo de 2021 com esses 100 mil, que eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui nos apoiando e acompanhando o nosso trabalho. E uma coisa importante, liberdade financeira não significa ser rico. Liberdade financeira é você conseguir se manter, mas eu continuo trabalhando para aumentar o meu patrimônio, para criar cada vez mais riqueza e conseguir alcançar um dia todos os meus objetivos financeiros de vida e nesse processo também ajudar vocês a crescerem junto comigo, a terem também a sua liberdade financeira, a entender de finanças e a ter uma vida financeira muito mais próspera e tranquila. Afinal de contas, essa é a minha missão aqui no Fonte da Fortuna. E você deve estar se perguntando, o que eu fiz com aquela poupancinha que os meus pais juntaram para eu pagar a faculdade, que eu acabei não usando para pagar a faculdade, porque eu fiz um curso numa universidade pública. Quando eu passei naquele concurso e mudei para Brasília, eu precisava comprar um carro. Então eu peguei aquele dinheiro que era o valor exatamente de um carro e comprei esse carro. Acabou sendo um presente que eu ganhei dos meus pais nesse começo da minha vida. Mas tirando isso, comecei do zero absoluto, alcancei a liberdade financeira nesse período aí de praticamente 7 anos, dos 23 quando eu comecei a trabalhar até os 29, quase 30 ali, quando eu aproveitei aquela oportunidade por estar ligado no mercado e já ter na época acumulado toda uma bagagem que me permitiu fazer
aquela operação com segurança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito, assim a gente chega ainda mais rápido aos 200 mil, 300 mil, 1 milhão, por que não? E assim a gente pode ajudar também mais pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo que a gente produz com tanto carinho, responsabilidade e dedicação para vocês. Um fortíssimo abraço e muitíssimo sucesso!